Eu não sou pastor, mas Deus, Ele faz como quer, né? Sou apenas um apaixonado por esse Deus. Então, feche teus olhos e comece a interceder pela minha vida, em nome de Jesus. Papai, eu te louvo, te agradeço pela tua misericórdia, pela tua graça. E como é maravilhoso, Senhor, saber que o Senhor está nesse lugar, que o Senhor ouve as nossas orações e que o Senhor nos usa apesar das nossas falhas, apesar, sabe, dos nossos erros. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me use como canal para o teu povo. Deus, que no nome de Jesus não saia nada da minha boca que não seja direcionado pelo teu Espírito. Que no nome de Jesus, à medida que eu for falando aqui, os corações se queimem na presença do Senhor, Pai. Meu desejo é que essa noite seja uma noite de avivamento de paixão novamente. No nome de Jesus. Eu oro para que as pessoas saiam daqui famintas pela tua presença. De Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 6. Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 6. Essa água é minha? Amém. Me sentindo até gente. Estou me achando nessa caneca, de verdade. Senhor, tira toda a soberba de mim, Pai, toda a vaidade, porque eu estou me achando. Misericórdia da minha vida. Amém, igreja? Diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Eu vou ler mais uma vez. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? E engraçado, porque o pastor, ele me ligou ontem, de tarde, falando que não ia poder vir e tal, aí perguntou se eu podia fazer o louvor, e aproveitando, e aí você já dava uma palavra, eu amém, pastor. E aí eu comecei, meu Deus, o que é que eu vou pregar, né? Aí eu vou ver, será que eu vou pregar algo que eu já preguei? Porque tem poucas, e aí já está amarradinho, né? Você não tem muito trabalho e tudo mais. Aí comecei a folhear, comecei a ver algumas coisas que me chamavam a atenção, comecei a ver coisas que o Senhor ministrava no meu coração, mas aí ficava naquela dúvida, né? 600 mil textos da palavra. E aí, hoje de manhã, assim que eu acordei, me veio a palavra. Isso aqui foi um negócio bem incrível, porque eu acordei e me veio assim, diretamente essa palavra. Assim. Eu nem lembrava onde é que estava, mas eu sabia que estava em Colossenses. E me veio essa palavra assim: assim como vocês receberam a Cristo, permaneçam nele. Então, se o Espírito Santo falou isso comigo, se o Espírito Santo me deu esse estalo e me direcionou essa palavra, eu queria que antes de eu começar a meditar, a gente falar um pouco sobre essas coisas, que você tivesse a convicção de que Deus te trouxe aqui porque Ele de fato tem uma palavra no teu coração. Que de fato Ele quer tratar algo em você, Ele quer ministrar algo ao seu coração. Então, ainda que você tenha vindo aqui por um convite, ou você estava, caramba, eu estou de bobeira, eu vou lá na igreja, e você acha que a sua vinda até aqui foi de uma forma despretensiosa, eu te digo que não. Eu te digo que de fato Deus, Ele tem algo para falar com você. Então, o que eu peço é que você abra o seu coração e permita que a palavra de Deus, ela encontre um lugar fértil no seu coração. Amém? Porque eu creio que o Senhor vai falar. E só para dar uma contextualizada, a carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita mais ou menos em torno de 58 a 62 depois de Cristo. E Colossos era uma cidade
que era conhecida como uma cidade de grande importância na região. Mas depois de um tempo, quando houveram algumas migrações para outras cidades, aí ela viveu tempos do passado, né? Ficou conhecida como uma cidade que já foi importante, e aí outras cidades acabaram ocupando esse lugar de importância naquela região. Hierápolis, Laodiceia, outras cidades acabaram tendo uma importância maior. E aí é interessante que Paulo, ele escreveu essa carta naquele tempo que ele estava numa prisão domiciliar, que é relatada em Atos 28. E aí eu só falando essas coisas para que vocês entendam um pouco, quando a gente vai meditar na palavra de Deus, é importante que a gente saiba mais ou menos quando essa carta foi escrita, o contexto que ela foi escrita e o propósito do qual ela foi escrita, né? E essa cidade, né, Colossos, tinha uma população que era praticamente de gentios, na sua grande maioria, e também de uma certa parte de origem judaica. E isso trouxe algumas heranças, vamos dizer assim, heréticas, se é que eu posso falar dessa forma. Porque é um povo que recebeu a Cristo, mas ainda trouxe certos vícios em termos de religiosidade, dos seus costumes, da sua cultura, né, das religiões que praticavam na época. E aí a gente vê que essa herança ela foi marcada basicamente por 3 pontos. Em primeiro, o legalismo judaico, porque como vocês sabem, né, a questão do judaísmo era muito sobre a lei de Moisés, aquela coisa. E depois que a vinda de Cristo veio, não houve mais essa questão de lei, né, o tempo da graça. E aí foi muito complicado para alguns judeus que criam em Jesus, para eles saberem assim, rapaz, será que a salvação é só pela graça, só pela fé no Senhor Jesus? Será que a gente não precisa circuncidar mais os nossos filhos? A gente não precisa se circuncidar? Como é que é isso? Né? Então houve realmente um tempo, né, nesse processo de adaptação que o pessoal ficou nessas dúvidas. Além disso, tinha um misticismo muito grande também. E tinha um gnosticismo muito grande. Que as pessoas achavam que Jesus ele não era suficiente para trazer a salvação. Então eles achavam que Jesus ele era um ser inferior a Deus, quando na verdade ele era o Filho de Deus e o próprio Deus, né? Então havia uma série de contextos e conceitos que eram fora da palavra de Deus, e portanto o propósito dessa carta ter sido escrita foi justamente para advertir o povo contra essas heresias, contra esses falsos ensinamentos. Então, é importante que vocês entendam esse contexto inicial, para que vocês saibam que nessa época, nessa igreja, né, de Colossos, apesar dela não ter sido fundada por Paulo, ele tinha essa igreja, né, acho que foi, alguns historiadores dizem que foi Epáfras, né, tem uma convicção, mas provavelmente foi Epáfras que fundou a igreja de Colossos, que era uma pessoa de contato de Paulo, e Paulo escreveu essa carta para essa igreja de Colossos, justamente para advertir o pessoal, ei galera, se ligue aí, porque vocês estão viajando nas heresias. Vamos endireitar aqui as doutrinas, porque Jesus é suficiente, a graça de Deus é suficiente. E aí a carta de Colossenses, ela toda vai percorrer essas orientações para que as pessoas elas voltem à essência do evangelho, que de fato não tem nada a ver com legalismo judaico, que não tem nada a ver com misticismo, nem gnosticismo, sobre que você precisa fazer algumas práticas com o seu corpo para você evoluir espiritualmente e tudo mais. Não tem nada a ver. E aí Paulo ele faz uma série de orientações, é uma carta bem curtinha, se vocês quiserem ler em casa, eu acho bem interessante, é uma das cartas de Paulo que eu mais gosto, porque é muito objetiva, muito prática. Então, o propósito disso, né, dessa carta de Paulo aos Colossenses, foi para, de fato, alinhar a doutrina e os pensamentos daquela igreja, né, que era marcada justamente por esse povo, a maioria gentil e também de origem judaica. E, para introduzir a meditação do texto, né, e eu queria que até deixasse aberto aí, Wendel, no versículo 6, diz assim, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E aí, a gente trazendo para a nossa realidade, se eu perguntasse a algumas pessoas aqui, como foi
o seu sentimento no momento que você aceitou Jesus? Qual foi a sua sensação? Como foi que você recebeu a Cristo e qual foi justamente a sua atitude diante daquilo, né? E aí eu voltei um pouco no passado, nas minhas memórias, e lembrando mais ou menos quando de fato eu assumi um compromisso com Cristo, que foi no final de semana de abril de 2010, 23, 24, 25 de abril de 2010. Foi quando eu realmente entendi o que Jesus tinha feito por mim, o que ele estava querendo. Ele falou profundamente ao meu coração, eu tive uma experiência com Jesus, e ele disse, eu não lhe quero pela metade, eu te quero por inteiro. E a partir daquele momento eu decidi parar de viver em cima do muro, e me jogar nos braços do Senhor, porque eu entendi que só assim eu ia viver a vida que Ele tinha reservado para mim. Então, desde esse dia, eu me tornei um caçador de Deus. E no momento que a gente recebe a Jesus, né, eu anotei até aqui alguns sentimentos que a gente acaba sentindo. Primeiro, eu estava decidido a de fato seguir Jesus. Esse é o primeiro sentimento, de decisão. Completamente decidido. Eu fiquei apaixonado por Jesus, fiquei sedento, faminto, curioso por saber um pouco mais dele, completamente quebrantado e renovado. Senti uma paz que eu não sentia, apesar das tribulações. São alguns sentimentos que nos remetem quando a gente recebe a Cristo. E aí, Paulo, quando ele fala, olha, da mesma forma que vocês receberam a Cristo, permaneçam nele. Porque o que a gente percebe é que muitas vezes a gente faz apelos aqui, as pessoas levantam suas mãos, vêm até a frente, recebem uma oração, se quebrantam, elas recebem a Jesus, mas é como se esse primeiro contato com a revelação de quem Jesus é, ele fosse efêmero, ele fosse passageiro, ele fosse algo pontual. E isso faz com que a gente tenha uma igreja que ela não causa um impacto que deveria causar. E aí eu trouxe até algumas estatísticas aqui que fazem a gente refletir um pouco sobre o nosso papel como igreja. E quando eu falo igreja, não pense nesse templo, fale como o corpo de Cristo, aquele que atua, aquele que abraça o que ninguém dá valor, aquele que ama de fato quem ninguém ama, a igreja que atua para trazer o reino dos céus. Amém? E a gente percebe que muito tem se falado sobre o aumento do número de evangélicos na nação. A gente percebe nos nossos cultos, em cultos de outras igrejas, que muitas vidas aceitam Jesus, vêm aqui na frente, recebem Jesus, mas o problema da igreja evangélica brasileira, o problema da igreja evangélica mundial, é porque essa palavra que eu acabei de ler em Colossenses 2, no versículo 6 e no versículo 7, ela não é cumprida, ela não é praticada. As pessoas, elas não vivem da mesma forma que elas receberam a Cristo. Paulo, ele diz de uma forma muito clara, ele fala, olha, assim como vocês receberam a Cristo, continuem a viver nele. E de fato, as pessoas, elas não têm vivido da mesma forma que elas receberam a Cristo. É como se fossem momentos diferentes, é como se no momento que você recebe a Cristo, houvesse aquela felicidade, houvesse aquela revelação, você ficasse apaixonado, você ficasse incendiado, você ficasse renovado. E todos esses sentimentos, eles não perduram durante muito tempo. E aí existe uma consequência muito séria para isso. E aí eu trouxe algumas estatísticas. Eu peguei de 2 lugares. Peguei de uma comunidade global que faz estudos relacionados à igreja no mundo. E também um livro que é bem voltado para isso, específico da igreja brasileira. E diz que de 2003, entre 2003 e 2009... o número de desigrejados cresceu de 0,7% para 2,9%. Isso compõe 4 milhões de pessoas. Isso aí é uma estatística do Centro de Estudos de Cristianismo Global, um centro dos Estados Unidos. E de 2013, essa fonte. O número de desviados, e aí eu não acreditei nesse número, e aí eu olhei em vários lugares, e em vários lugares diziam o mesmo número. E aí eu creio que esse número de desviados, e aí pelo que eu li, relaciona-se a pessoas que já frequentaram a igreja e por algum motivo elas saíram. Mas o número de desviados no Brasil é de 30 a 40 milhões de pessoas. Isso significa que se o número de desviados no Brasil fosse revertido para pessoas realmente de igreja,
o número de evangélicos no Brasil seria maior do que o número de católicos. Ou pelo menos quase o mesmo número de católicos no Brasil. E aí, isso refere-se a pessoas que um dia tiveram seus nomes no hall de membros de algum grupo cristão, que hoje estão à margem da vida da igreja. Outra estatística, e aí eu queria que vocês prestassem bem atenção nessa, porque tem a ver com nós, conosco, que somos igreja. Diz assim, entre 60% e 70% dos desviados, eles não receberam qualquer visita de líderes ou membros quando decidiram sair da igreja. 60% a 70% de pessoas que se desviaram da igreja nunca receberam uma visita de um líder ou de um membro de uma igreja. Entre 30% e 40% que recebe de 1 a 3 visitas se revelam infrutíferas, porque na maioria das vezes a visita é de cobrança ou de condenação. E a última estatística é a maioria dos desviados, acima de 50%, é afetada pelo ressentimento com sua liderança. Então, o que a gente percebe? A gente vê que a igreja brasileira e a igreja de uma forma geral, ela, por algum motivo, seja por decepções com a liderança, seja por frustrações, seja por falta de ânimo, seja por falta de convicção na fé que elas têm, as pessoas elas não permanecem em Cristo como elas receberam a Cristo. E essa noite eu queria te perguntar, será que você, como igreja, você tem permanecido em Cristo? Será que de fato você tem vivido uma vida enraizada em Jesus? Será que a sua vida ela é uma com a vida de Cristo? Será que as pessoas, quando elas olham para você, elas veem Jesus? Porque eu imagino que a maioria de vocês, eu creio que alguns não, mas eu creio que a maioria de vocês se denomina cristão. E se você se denomina cristão, isso significa que você é um imitador de Cristo. Se você é um imitador de Cristo, você compõe o corpo de Cristo. E se você compõe o corpo de Cristo, você é a igreja. E se você é a igreja, essa palavra, essas estatísticas, elas se remetem a você. E aí eu te pergunto, será que de fato, da mesma forma que vocês receberam a Cristo, e todos aqueles que receberam, é para quem eu estou falando isso, se você recebeu a Cristo, será que você tem permanecido nele da mesma forma que você recebeu? Porque você pode dizer, Caio, não, eu estou na igreja, eu estou no ministério, eu estou atuando, mas eu te pergunto, será que você tem vivido da mesma forma que você recebeu? Porque o fato de você estar na igreja e não se considerar uma pessoa desviada, não significa que você está vivendo da mesma forma que você recebeu a Cristo. Será que o seu nível de paixão pela presença de Deus é o mesmo nível de paixão quando você recebeu a Cristo? Será que a sua fome pela presença de Deus é a mesma fome no dia que você recebeu a Cristo? Será que o seu nível de quebrantamento é o mesmo no dia que você recebeu a Cristo? Eu falo por mim porque, caramba, nos primeiros meses, assim, quando a gente recebe a Jesus, a pessoa fala meu irmão, Deus te ama, você já começa a chorar, você fala, meu Deus do céu, ai pai, tu és lindo. Se a pessoa fala hoje, você já é mais seco. Você, aquela coisa clichê. Amém, irmão. Deus te ama também. Você já começa a se tornar mais frio. Você não é tão apaixonado. Quando alguém chama para você dar uma buscada, não, vamos lá buscar a presença de Deus, vamos orar e, caramba, eu estou muito cansado e tal. E antes não, você era completamente louco pela presença de Deus. E essa noite o que Deus está querendo falar para a gente é nos despertar para que a gente volte a esse primeiro amor, sabe? Porque eu tenho certeza que se você não tem sentido isso, em algum momento você vai sentir, ou em algum momento você já sentiu. E o que Paulo está nos orientando aqui, rapaz, olhe, um dia você recebeu a Cristo. E eu tenho certeza que nesse momento que você recebeu a Cristo, você teve sensações e você teve sentimentos durante esse processo que você precisa voltar. Você precisa voltar a ser apaixonado. Você precisa voltar à sua fome. Você precisa voltar ao desejo pela presença de Deus. Sabe? E Paulo ele fala isso. Da mesma forma que vocês receberam a Cristo, continuem a viver nele. E aí, falando um pouco do meu testemunho pessoal, desde esse momento, desde esse final de semana, do dia 23 de abril, 23, 24, 25 de abril, porque eu não sei exatamente o dia, porque foi um final de semana do Metanoia, aí foi sábado, sexta, sábado e domingo. Aí não sei, não lembro se foi no sábado, se foi no domingo, mas enfim, aí toda vez eu falo isso. Então, falando do meu testemunho pessoal, desde esse final de semana, eu nunca me desviei. São 8 anos.
Nunca oscilei na minha fé. Já andei frio? Já andei frio. Já tive momentos de fraqueza? Já tive momentos de fraqueza. Mas eu sempre tive a convicção de que Jesus era tudo para mim. Que não havia possibilidade de eu largar Jesus. É como a gente canta, né? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, né? O problema é que muitas pessoas, elas têm ainda para onde voltar. No momento que você não tiver mais para onde ir, no momento que a sua vida ela não fizer mais sentido, no momento que você não tiver coisas que remetam ao seu passado, que fazem você cogitar voltar atrás, aí sim, aí você vai ver que de fato Jesus é tudo para você. Então, se você até tem coisas que remetam ao seu passado, que fazem você pensar em voltar atrás, é o momento de você afundar essas coisas no cais, como a gente canta também. É o momento de você queimar as suas carroças, coisas que fazem você voltar atrás. A Bíblia diz que a gente não deve ser amigo do mundo, porque senão a gente se torna inimigo de Deus. Irmãos, tem uma coisa que eu não quero e não desejo para ninguém, é me tornar inimigo de Deus, é que alguém se torne inimigo de Deus. Porque Ele é a coisa mais preciosa que a gente tem. O que seria da nossa vida sem a paternidade daquele que nos criou, daquele que pensou em nós, daquele que projetou sonhos e pensamentos maiores que os nossos, daquele que fez planos de paz, de nos dar um futuro e esperança, daquele que tem planos maiores que os nossos, uma vontade boa, perfeita e agradável, um Pai maravilhoso. Não existe possibilidade, não existe vida longe de Deus. Ainda que você possa achar que sua vida é perfeita sem Deus, isso é mera ilusão, que essa vida é um sopro. Então, voltando ao texto, a Bíblia diz, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor Jesus, continuem a viver nele. E aí eu trouxe alguns pontos para que a gente, de fato, pensasse em como permanecer em Cristo. E Paulo, no seu texto, no versículo 7, ele diz, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E o primeiro ponto que eu queria que vocês colocassem na cabeça sobre como permanecer em Cristo, da mesma forma que você recebeu a Cristo, que é uma questão de decisão. Paulo, ele fala assim, olha, vocês, Colossenses, da mesma forma que vocês receberam, permaneçam. Se Paulo ele está falando ele está dando um conselho, ele está fazendo uma afirmação de forma até imperativa, isso significa que Paulo ele não espera que a gente permaneça em Cristo através de um agir sobrenatural de Deus. Ele espera que nós venhamos a dar um passo em relação à permanência. Paulo espera que a gente haja em relação à permanência, quando ele aconselha dessa forma. E Deus ele está querendo te dizer essa noite, em primeiro lugar, que, meu filho, minha filha, decida permanecer. Decida permanecer. E aí, no Gálatas capítulo 5, diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Gálatas, ele fala isso. Livro de Gálatas. Portanto, permaneçam firmes, porque foi para a liberdade que vocês foram chamados. E olha que João, no capítulo 15, no versículo 4, ele diz, isso é Jesus falando. Jesus, ele disse, permaneçam em mim. O que Jesus está falando? Ele está dizendo assim, olha, isso é uma coisa que depende de você. Permaneçam em mim. Jesus, ele está dizendo, olha, faça a sua parte. Aí olha o que ele fala depois. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus, ele está dizendo, olha, se você permanecer em mim, pode ter certeza que eu vou estar contigo. Tiago, no capítulo 4, ele diz, aproximem-se de Deus e o quê? Ele se aproximará de vocês. É o mesmo princípio. É como se Deus, ele fizesse convites e ele esperasse uma reação dos seus filhos. Ele esperasse uma reação, porque se Deus pega um filho e
faz com que ele permaneça nele, sem que houvesse nenhum tipo de interação. Isso não é amor. Não é um amor recíproco, é um amor forçado. Então, em todas as passagens, a gente percebe que existe um clamor da parte de Deus para que haja uma reciprocidade nesse relacionamento. Ele diz, clame a mim e eu vou te responder. Ou seja, faça a sua parte primeiro, clame a mim, que aí existe a recompensa. Eu vou te responder. Mateus, no capítulo 6, diz, quando vocês forem orar, vá para o seu quarto, feche a porta, que o seu pai, que vê em secreto, te recompensará. É como se Jesus ele estivesse dizendo, olha, faça a sua parte, vá para o seu quarto, ore, me busque, porque aí eu vou recompensar, eu vou agir. Mas Deus ele está dizendo para você, olha, faça a sua parte. Eu preciso que você reaja aos meus convites. Eu preciso que exista uma decisão da sua parte de permanecer em mim. Porque ainda que você queira permanecer em mim, e você não decide permanecer, você não vai permanecer. Ainda que você saiba como permanecer, e você não decida permanecer, você não vai permanecer. É preciso que você decida permanecer. E como é que a gente decide? O primeiro ponto é em relação a essa decisão. E como a gente decide? Me fala uma parte prática. É muito fácil dizer, decida. Mas como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, atitude. Em segundo lugar, disciplina. Atitude, disciplina. Em primeiro lugar, você precisa, rapaz, é o seguinte, eu vou mudar minha vida. Vou permanecer em Cristo. Vou parar de brincadeira, de negocinho de ficar, brincando de pecado. De ficar brincando com fogo aqui. Porque eu sei que aqui é meu fraco. Eu vou mexer aqui para quê, rapaz? Eu vou permanecer em Cristo, meus olhos vão estar para Ele. Eu vou esquecer das coisas que para trás ficam e vou prosseguir. Então pronto, é atitude. Deus, eu te quero. Me diz aí, porque eu fiz assim. Porque eu sou um cara cheio de mazela ainda, mas eu era muito mais cheio de mazela. E aí eu fiz uma oração a Deus. Deus, se existe algo na minha vida que te entristece, se existe algo na minha vida que faz eu perder o foco, me mostra. Porque eu quero viver para Ti. Eu quero viver os Teus sonhos, eu quero viver os Teus planos, eu quero ter essas experiências sobrenaturais contigo, me mostra. E Deus começou a revelar. Ninguém chegou para mim e disse assim, olha, deixa de fazer isso porque é pecado. Tiveram coisas que passaram a me entristecer profundamente. Por quê? Porque Deus, Ele ouviu o meu clamor e Ele é o maior interessado. Ele é o maior interessado em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo. Em nos colocar num caminho de retidão, nos guiar, em caminhos retos. Então a gente precisa ter atitude. E pode ter certeza, não haverá decisão melhor na sua vida do que você permanecer em Cristo da mesma forma que você recebeu. Então, como decidir? Atitude e disciplina. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em Daniel, no capítulo 6. Se tiver aí projetado, Daniel no capítulo 6, versículo 10. Meu Deus, eu acho que estão roubando o tempo, não é possível. Vou acelerar. O que foi que eu falei? O primeiro ponto? Decisão. Decisão é como decidir. Atitude e disciplina. Vamos lá. Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, diz: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Diga, como costumava fazer. Era um costume de Daniel, era um hábito. A gente precisa ter disciplina. Você tem horário para orar? Você estabelece um tempo no seu dia assim, rapaz, isso aqui é para Jesus. Ainda que seja 5 minutos, comece devagar, comece na humildade, não vá querer ser um revolucionário, orar 3 horas por dia. Vá com calma. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Mas você precisa dar um start, você precisa, Senhor, eu vou me disciplinar, porque eu quero permanecer em Ti da mesma forma que eu recebi você. Quando você coloca isso na sua cabeça e você Deus honra demais.
Ainda que você passe pouco tempo na presença de Deus, pode ter certeza que aquele pouco tempo na presença de Deus vai fazer uma diferença tremenda no seu dia. E aí você começa a desejar mais. 5 minutos já não são mais suficientes. Você começa a mergulhar mais. Aí você começa a ler. Aí você começa a se apaixonar mais por Jesus. Aí, meu Deus do céu, eu preciso conhecer mais Jesus. Aí você começa a folhear. Aí você não se sacia lendo. Aí você começa a falar, meu Deus, como tu és bom. E começa a orar. E começa a clamar. Aí você quer louvar. E aí quando vê, você está meia hora, 1 hora na presença de Deus. Porque Ele é apaixonante. Jesus é apaixonante, minha gente. Só que no momento que você não se permite conhecê-lo, aprofundar o seu nível de conhecimento em Deus, você não se apaixona porque você não conhece. Como é que você vai se conhecer? Como é que você vai se apaixonar por alguém que você não conhece? Então é necessário você ter atitude e disciplina. Você precisa decidir permanecer. Então o primeiro ponto é decida. Decida permanecer. Segundo ponto. A Bíblia diz aqui, no versículo 7, né, no capítulo 2 de Colossenses, que da mesma forma que vocês receberam a Cristo Jesus, permaneçam nele. E aí no versículo 7 diz, enraizados e edificados nele. Então, a segunda forma de você permanecer em Cristo é crie raízes e edifique-se. E quando eu falo edifique-se, pense em edificação mesmo, certo? E aí, eu tive um insight quando eu estava meditando no texto. Eu vou procurar saber qual é a função de uma raiz. E aí, meu irmão, olha que revelação. Funções da raiz. Existem 2 principais funções da raiz de uma árvore. A primeira função é servir como meio de fixação ao solo. Jesus, ele diz no livro de Mateus que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Que edifica a sua casa sobre a rocha. Essa é a primeira função da raiz. Servir como meio de fixação ao solo. Então, crie raízes. E a segunda, olha só, isso aqui, gente, não é Bíblia não. Isso aqui eu peguei a função de uma raiz, certo? E como ele serve como órgão absorvente de água. Olha a revelação, gente. Órgão absorvente de água. João, no capítulo 7, no versículo 37, Jesus ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A Bíblia diz que o Senhor é a fonte de águas vivas. Então, quando Paulo ele fala enraizados e edificados, a gente pode extrair um princípio da permanência em Cristo. A gente precisa criar raízes. E a gente precisa se edificar. E aí, Kainan, como é que eu crio raízes? Como é que eu me edifico? Como é que eu finco a minha vida em Cristo? A palavra de Deus é muito clara. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, como você se enraizar em Cristo? Pratique a palavra. Você pode estar ouvindo tudo que eu estou falando aqui. Mas se essa palavra ela entra por um ouvido e sai por outro e não produz mudança na sua vida, você não permaneceu em Cristo. Ei, qual a diferença de você ouvir, entrar na igreja, ouvir, sair e não praticar? Não existe diferença. Não existe permanência. Então o segundo ponto é crie raízes e edifique-se. E aí eu queria que você abrisse também, Wendel, Jeremias capítulo 2, no versículo 13. A gente está folheando um pouquinho a palavra de Deus porque com ela não tem erro. Jeremias no capítulo 2, versículo 13. Olha isso. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Gente, que revelação, que palavra.
A gente está falando a mesma coisa. De pessoas que não permaneceram em Cristo. A palavra está dizendo, eles me abandonaram, a mim. Dois crimes. Abandonaram a mim e cavaram suas próprias cisternas. Então é como se isso ferisse o coração de Deus. Porque, sabe, imagine você no lugar de Deus, você é pai, e aí você dá o seu melhor para aquele seu filho, e aí você espera uma reciprocidade, e aí o seu filho, ele, num determinado momento, ele tem a revelação que você o ama, e aí ele fica feliz, ele fica alegre, mas pouco tempo depois ele te abandona. Pouco tempo depois ele te larga. Ou pouco tempo depois ele apenas te visita de forma pontual, por alguma necessidade. Sabe, Deus, o desejo maior de Deus é relacionamento. Você precisa sair daqui com essa convicção. Deus, ele deseja se relacionar com você. Ele deseja que você permaneça nele. E aí, aqui diz, o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram, a fonte de água viva. E é exatamente o que a gente está falando, sobre essa coisa de raízes. Finquem as suas raízes em Cristo. Como, Cainã? Pratique a palavra. Pratique a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Confie. A palavra de Deus diz, esqueçam das coisas que para trás ficam e prossigam para o alvo. A palavra de Deus diz, alegrem-se na tribulação. A palavra de Deus, me busquem. É o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, seja santo. A palavra de Deus diz, ame. A palavra de Deus diz, orem pelos seus inimigos. A palavra de Deus diz, perdoe. Porque quando a gente pensa na prática da palavra de Deus, a gente pensa assim, de forma geral, não, eu vou deixar de beber, de fumar e de ir para a festa. Pronto. A gente pensa que ser crente é isso. Mas existem promessas da parte do Senhor aqui nessa palavra, meu irmão, que se você não buscar conhecer, você vai viver uma vida limitada, uma vida medíocre. E Deus, ele quer que você voe. Sabe? A palavra de Deus diz, esses sinais acompanharão os que crescem. Em meu nome oraram novas línguas, em meu nome vocês expulsaram demônios, em meu nome vocês oraram pelos enfermos e eles serão curados. A palavra de Deus diz. O que é que faz com que essas coisas não aconteçam? Porque a gente não se dá conta de quem nós somos e da autoridade que nos foi dada. A gente precisa praticar essa palavra. Se a palavra de Deus diz que eu devo orar pelos enfermos e eles serão curados, por que eu não oro? Ah, Cainão, nunca vi ninguém sendo curado. Meu irmão, você já orou? Não, nunca orei. Ah, de uma coisa eu tenho certeza, se você não orar, ninguém vai ser curado. Então, o segundo ponto é crie raízes e edifique-se. Terceiro ponto, continuando aqui o versículo 7 de Colossenses, diz, enraizados e edificados neles, firmados na fé. Firmados na fé. Aí você fala, Cainã, como é que eu firmo a minha fé? A fé, como é que vem a fé? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa conhecer isso aqui, ó. Você precisa conhecer essa palavra. Eu queria que você declarasse comigo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aí eu te pergunto, você sabe o que a Bíblia diz a seu respeito? Você sabe o que a Bíblia diz para você que pode fazer ou não pode fazer? Procure saber, meu irmão, porque é uma vida muito louca, bicho. Mas uma louca no bom sentido. Você não nasceu para ser normal, velho. Você não nasceu para ser normal. Você nasceu para onde você passar, você ser um agente de mudança. Por onde você passar, o ambiente tem que mudar. O ambiente tem que ser alegre. O ambiente tem que ser cheio de paz. Pessoas vão ser curadas. Você crê nisso? Eu profetizo sobre a sua vida, que por onde você passar, pessoas vão ser curadas. Por onde você passar, a tristeza ela vai saltar de alegria. Você crê nisso? É isso que a palavra de Deus faz, sabe? Então você não nasceu para ser normal. Firme a sua fé. Aí o que acontece? Não, eu vou firmar minha fé. Aí começa a ouvir um monte de besteira, começa a ver uns vídeos que não tem nada a ver, sabe? Começa a encher a sua mente de doutrinas vãs, de filosofias sem futuro. E é interessante, eu vou até continuar aqui, ó. O versículo 8
diz assim, ó: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Próximo versículo, versículo 8. É exatamente o que a gente está falando. Paulo está dizendo, firmem a sua fé, ó, cuidado com esse monte de coisa que o povo está falando, de filosofia vã, de não sei o quê, porque você vai ficar, ó, se você não tiver sua fé firmada, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Aí você cai, não, mas é porque, rapaz, está difícil, bicho. Meu irmão, creia, leia na palavra, busque alimentar a sua fé, busque conhecer a Deus, busque conhecer o que a palavra de Deus diz, porque aqui existem princípios para todas as áreas da sua vida, mas você não alimenta a sua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí você não ouve, você lê um capítulo a cada 2 meses. Então assim, para permanecer da mesma forma que você recebeu a Cristo, meu irmão, você tem que mergulhar nesse livro aqui, bicho. Você tem que mergulhar nisso aqui. E eu tenho certeza que se você mergulhar, essa palavra, ela vai te transformar. Tem momentos que eu estou lendo a palavra e eu, meu Deus do céu, caramba. E aí eu começo a sentir uma alegria, assim, uma paz, sabe? Aquele negócio produz mudança, aquele negócio me alimenta. Esse é o nosso alimento, esse é o nosso pão. A palavra de Deus é alimento. Se a gente não come desse alimento, a gente anda desnutrido espiritualmente. E a gente não pode viver assim, gente. Nós somos cristãos, nós somos, sabe, filhos de Deus. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Pai. Porque senão você vai viver uma vida limitada. A vida limitada não é o que Deus te chamou. Deus, Ele te chamou para uma vida e vida em abundância. Vida plena. Amém? Então firmem a sua fé. Leia, se embase, estude. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas a incredulidade, ela também vem pelo ouvir, viu? Cuidado com o que você alimenta. Se é o teu espírito, se é a tua carne. Fique ligado. Deus, Ele quer falar contigo. Então firmem a sua fé, sabe? Fortaleçam a sua fé. Busquem conhecer o que Deus fala a teu respeito. E comecem a praticar essa palavra. Não tem erro. No momento que você decidir, rapaz, eu vou permanecer. Vou ter atitude de disciplina. Eu vou decidir. Eu vou permanecer. Eu vou me enraizar agora. Como? Eu vou praticar essa palavra. E aí eu vou firmar minha fé. Eu vou conhecer o que a palavra de Deus diz. Você permanece. Amém? Quarto ponto. Aqui, no versículo 7, Paulo ele diz: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Isso me remete a um ponto, a humildade. Sabe por quê? Porque quando a gente recebe a Cristo, quando a gente recebe Jesus, sabe, é como se a gente tivesse sede por ensinamento. A gente, caramba, eu quero ouvir o que esse cara tem a dizer. E aí eu escuto uma pessoa aqui, escuto outra pessoa ali. Só que no momento como a gente começa a crescer, a gente começa a se achar alguém. A gente se acha autossuficiente, aí a gente acha que a gente não pode ouvir nada de ninguém. A gente começa a ficar chato, a gente começa a reter poucas coisas. E muitas vezes a gente deixa de receber aquilo que Deus tem, porque a gente não tem humildade. E Jesus, Ele disse, olha, sejam mansos e humildes, e aprendam de mim. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Aprendam de mim. E Jesus, Ele disse, eu sou manso e humilde. E a gente tem que ser como Jesus. E olha só. A palavra de Deus diz também, em relação a essa questão de humildade, que aquele que estiver de pé, cuidado para que não caia. Provérbios vai dizer que a soberba, ela precede a ruína. Então a gente precisa ter humildade. Paulo ele diz, olha, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados. Ou seja, um dia alguém chegou para você e te ensinou algo. Então da mesma forma que um dia quando você recebeu a Cristo, alguém te ensinou algo, é do mesmo jeito. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é para vocês remeterem da mesma forma que vocês receberam a Cristo. Como vocês receberam, permaneçam. Aí ele diz, enraizados e edificados, firmes na fé, como um dia ensinaram vocês. Como um dia vocês foram ensinados. E aí, a sua postura, parece que a sua postura ela muda.
Então você precisa ter humildade para aprender. Sabe, ouça as pessoas. Não queira ser autossuficiente, não. Quando alguém vier com uma crítica para você, construtiva, sabe, alguém que você sabe que te ama, meu irmão, ouça. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 1, que aquele que ama o conhecimento é sábio, mas aquele que rejeita a repreensão é tolo. Ouça as pessoas que amam você e que desejam o teu crescimento. Tenha humildade, sabe? Amém? E o último ponto é que Paulo fala que ele termina o versículo 7. Transbordando de gratidão. Sejam gratos. Não olhe para o que você ainda não recebeu. Olhe para o que Deus já fez. Em primeiro lugar, Ele te deu a vida eterna, Ele te deu a salvação, bicho. Sabe, isso aí já é motivo de gratidão suficiente. Aí você, porque meu varão ainda não chegou, já tem 3 meses na igreja e ainda estou aqui encalhada. Misericórdia, Senhor. Ouço risadas. Porque eu estou desempregado há 1 mês. Meu irmão, sabe esperar o tempo do Senhor. Confie no Senhor. A palavra de Deus diz, entregue teu caminho, confia e Ele vai agir. Eu sempre falo isso, mas eu não me canso de dizer, meu irmão, é porque a confiança é um pré-requisito para o agir de Deus. Se você não confia, Ele não vai agir, não. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então sejam gratos, olha para o que Deus já fez na tua vida, Ele te deu a salvação, sabe, se você está aqui, você tem vida, você tem saúde, você tem um lar, e ainda que você não tenha nada disso, Ele continua sendo bom, ainda que você não receba o que Ele peça, Ele continua sendo bom, ainda que você sofra, Ele continua sendo bom, ainda que você, sabe, as coisas não aconteçam do seu jeito, Ele continua sendo bom, o caráter de Deus é imutável, não existe sombra de variação em Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre, Ele não muda. Então seja grato pelo Pai que você tem. E pela oportunidade que Deus te dá. Porque Deus essa noite Ele está dizendo, ei meu filho, eu quero você. Eu quero você, permaneça em mim, decida permanecer em mim. Sabe? Ouça a minha palavra, firme a sua fé, crie raízes em mim. Sejam humildes para aprender e sejam gratos. Esse é o segredo para permanecer em Cristo. E por fim, Kainan, por que eu devo permanecer? Está falando de permanecer, por quê? Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 8, diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Preste atenção nisso. É muito melhor você terminar com Cristo. Você precisa entender isso, meu irmão. A vida é um sopro, você não sabe quando você vai estar aqui mais. A vida é um sopro, Jesus Ele te chama, meu filho, olha, eu morri por você. Eu entreguei minha vida por você, porque você não faz a mesma coisa? Porque o que eu tenho para você é vida plena, é vida abundante, são planos de paz, Ele te dá um futuro, vontade boa, perfeita e agradável. Caramba! Quer mais o quê? Deixa eu cuidar de você. Eu conheço o teu deitar, o teu levantar, eu sei as palavras que vão sair da tua boca antes mesmo de você pronunciar, eu conheço o vazio que há no teu coração, eu conheço as tuas lutas, eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Então, olha o que Jesus ele disse em João, no capítulo 15, versículo 5, diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus diz. Kainan, por que eu devo permanecer? Meu irmão, porque senão a nossa vida ela não tem sentido. Aí ele diz, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. É algo sem sentido. Não tem sentido, a nossa vida ela não faz sentido. Como é que você, por exemplo, se você cria algo
para um determinado propósito. Aí você é o criador. Aí você criou aquela coisa para você interagir com ela. Aí aquela coisa, ela não interage com você, ela vai fazer outra coisa. Ela vai coisar a bateria. Você nasceu com um propósito, e esse propósito ele só é revelado pela pessoa que te criou com aquele propósito. Então, como é que você vai viver uma vida que tem um propósito longe daquele que projetou o teu propósito? Não tem sentido. Aí você fala, meu irmão, isso aí é viagem da tua cabeça. É não, velho. Porque eu já tive do outro lado. Eu não tinha motivos para querer Deus. Eu não tinha motivos. Porque era um jovem como outro qualquer. Tinha uma família estruturada. Financeiramente nunca tive problema. Porque às vezes quando a gente está no fundo do poço, a gente fala, realmente, a gente precisa de Deus. Mas eu não tinha motivos para querer Deus. Mas eu sempre me questionava assim, por que eu nasci? Qual é o meu propósito? O que é essa vida aqui? Qual é o sentido? Não é não, João? Não tem sentido não. Pô. Qual é o sentido? Não tem sentido. Então Deus ele dá o sentido. Amém? E aí para terminar, Apocalipse no capítulo 2. Eu prometo que é a última passagem, certo, gente? Apocalipse no capítulo 2, e eu já queria chamar o pessoal do louvor. Apocalipse no capítulo 2, a partir do verso 2. Diz assim: Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Versículo 4. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Lembre-se de onde caiu. Sabe, aqui a palavra de Deus traz de uma forma muito clara. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho árduo. Eu conheço a tua perseverança. Eu sei que você pode tolerar homens maus, que pôs à prova, sabe tudo. Você tem perseverado, você tem suportado. É como se Deus estivesse dizendo assim, caramba, eu sei todo o esforço que você faz, eu sei todas as suas boas obras, eu sei o quanto você tem se esforçado, sabe? Eu sei de tudo isso, eu sei de quanto você tem, sabe, perseverado. Aí Deus, ele fala, contra você, porém, eu só tenho uma coisa. Você abandonou o primeiro amor. E aí, sabe o que é mais lindo da parte de Deus? Quando Deus ele fala assim, olha, você abandonou o primeiro amor. Ele remete a um sentimento de saudade. Ele faz, lembre-se de onde você caiu. Porque Ele é Pai. Ele é alguém que deseja se relacionar com você. Ele não é alguém que Ele quer que você cumpra um livro de regras, não. Não foi para isso que você foi chamado. O Evangelho não é um livro de regras que você precisa cumprir. A diferença do Evangelho para as outras religiões é porque em todas as outras religiões existe uma série de regras que os homens eles tentam cumprir para se aproximar de Deus. O Evangelho, não, é o contrário. É Deus se fazendo homem e querendo se revelar ao homem. Sabe, é Deus indo ao contato do homem. É relacionamento. Em nenhum outro lugar você vai encontrar um Deus querendo se relacionar. E Ele é o teu Pai, Ele deseja esse relacionamento. Então o que Deus está querendo te dizer essa noite, olha meu filho, olha minha filha, da mesma forma que você recebeu a Cristo, permaneçam nele. Como é que eu permaneço? Decida permanecer, crie raízes, firme a sua fé, seja humilde para aprender e sejam gratos. Por quê? Porque tudo que você pedir, estando permanecendo em Cristo, você vai obter. E porque essa vida ela não tem sentido sem Ele. Amém? Feche teus olhos, curva tua cabeça.
Se você pudesse colocar de pé. Coloca a mão no teu coração. Sabe, eu não sei como está a tua vida, eu não conheço você, mas